Quando o Espírito de Deus vem, ele sacia a sede. Ele transforma a vida. O Monte Hermon significa o monte da consagração, ou o monte da dedicação. Esse monte é só para você ter uma ideia da sua importância, é o mais alto monte de Israel. É um monte denominado os olhos de Israel. Os olhos de Israel, porque nesses montes Israel tem um sistema que faz monitorar toda aquela região, de forma que ninguém entra no espaço aéreo de Israel, por conta desse monte que tem o seu sistema de segurança. Segundo, neste monte nascem 3 rios, tem 3 fontes que fazem gerar 3 rios, que, a meu ver, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 rios canalizam para um só rio, o rio que vocês já conhecem, o Rio Jordão. E deste monte sai a água que abastece todo Israel. Sem este monte, Israel não teria segurança. Sem este monte, Israel não sobreviveria, porque a água que existe em Israel depende desse monte. Então esse monte não é um monte do ponto de vista da fé, apenas como o monte da consagração, mas do ponto de vista físico, Israel, o povo de Israel, a nação de Israel depende desse monte. E é por isso que Israel tomou esse monte em 1967. E é por isso que há brigas até hoje, porque eles querem que Israel devolva esse monte, mas esse monte não é de Israel, não é dos sírios, esse monte realmente pertence a Israel. Agora, do ponto de vista espiritual, esse monte foi o monte escolhido por Jesus. Foi este monte que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e subiu. E foi nele, em algum lugar dele, que Jesus foi transfigurado diante desses discípulos. Depois dos 21 dias, iremos subir ao Monte Hermon. E por que subir a este monte? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No Monte Hermon acontecerá a transformação que Deus ordena para aqueles que creem e estão dispostos a ouvir e a obedecer a voz de Deus. O apóstolo Pedro relata a experiência que teve neste Monte Santo. Jejum de Daniel, de 20 de setembro a 11 de outubro.